Podemos? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Mulheres na História. Aqui, mais uma vez, com a Mari Queiroz, coordenadora da Unidade de São Paulo. Perfeito. Professor Eduardo Dimas, professor de História aqui do H+. Seja bem-vindo. Você que vai nos conduzir aí, né? Qual o tema do nosso episódio de hoje, professor? Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. E o tema hoje é a conquista, né, do direito ao voto pelas mulheres, né? Partindo desde lá do século XVIII, da Revolução Francesa, né, passando pelo movimento das sufragistas na Inglaterra e chegando ao Brasil. Opa, Chegando ao Brasil. essa é a nossa ordem cronológica. Esse vai ser o nosso passeio aí na história dessa luta das mulheres pelo direito ao voto. Bom, a gente está vivendo aí um período de eleições municipais, né? Isso. Com os debates pegando fogo Pegando aí. fogo, tá? Né? As cadeiras estão Acalorados. presas aqui, tá Estão ok? todas fixadas, fiquem Beleza. tranquilos. Você acha, assim, qual a incidência de mulheres buscando direito ao voto aí nos processos seletivos? Como que você vê isso aparecendo, assim? Essa é a minha pergunta. Nos vestibulares. Bom, essa é uma pergunta pertinente, porque nos últimos anos esse tem sido um tema cada vez mais recorrente, né? E aí nós podemos identificar questões que vão desde da participação ou não das mulheres nas questões políticas, públicas, na antiguidade, por exemplo, em Atenas, em que as mulheres não tinham o direito de participar da Assembleia, até os dias atuais, inclusive passando, por exemplo, pela luta pelo direito ao voto das mulheres no Brasil, como as constituições abordam esse tema. Por exemplo, nós já tivemos no Enem uma questão sobre a questão do direito ao voto pelas mulheres na década de 30, na Era Vargas, né? Inclusive na Constituição de 34. Tá? Então, esse tema pode cair e já caiu associado às legislações, Sim. entendeu? Bem como também a questão do protagonismo das mulheres na luta por esse direito de votar. Então não é algo inédito que vai aparecer agora no Não. vestibular, já vem caindo. Vem caindo, vem caindo. E um ano de eleição tem tudo para cair também, né? Justamente. Por isso que eu selecionei esse tema, porque diante do nosso contexto de eleições, é um tema que volta e meia é cobrado nesse tipo de situação. Já está sendo cobrado. Já está sendo cobrado. Boa. Então, simbora. A gente vai Bora? começar Bora. por onde? Por onde Bom, você irá vamos nos começar conduzir? por Nos onde? localize Vamos na começar história. por onde? aí. Tá? A pergunta, vocês já ouviram falar, né? Aquele lema, liberté, égalité, fraternité, Opa, Mbappé. Mbappé. Opa. Já ouviram, né? Opa. Então, as mulheres tiveram uma participação importante na Revolução Francesa, 1789. Inclusive, logo ali na primeira fase da Revolução Francesa, na chamada fase da Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 1792, uma dramaturga incomodada, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um dos primeiros documentos da Revolução Francesa, produzido no sentido de se reivindicar a igualdade perante a lei, a liberdade, né, a inviolabilidade da propriedade privada, só que é um documento escrito por homens. Inclusive está no título, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, uma dramaturga chamada Estou tentando lembrar aqui a pronúncia correta. É a pronúncia. Olympe de Gouges. Olha aí, ó. A produção vai colocar aí. Olympe de Gouges. Aí está ela. Olympe de Gouges, que vai ser a redatora da Declaração dos Direitos
da mulher e da cidadã, que inclusive traz no seu primeiro artigo 1º, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. São, ao todo, 17 artigos, né? E a questão dela fundamental é essa. A Revolução Francesa conta com a participação das mulheres. As mulheres têm que ter os mesmos. As mulheres, né, são ativas nessa luta. Inclusive, teve quando o rei tentou fugir, o Luís XVI, quando a Revolução estava ali no seu início, ele tentou fugir, né, junto com a Maria Antonieta, e ele foi identificado, levado preso para Paris. Antes, já as mulheres já tinham participado de manifestações em relação ao preço dos alimentos, principalmente ao preço do pão, não é? E então as mulheres estavam tendo assim um protagonismo na Revolução Francesa, não era só uma participação. E a Olympe de Gouges, ela vai apresentar esse documento, mas qual a questão aí? Estamos falando do século XVIII. Se em pleno século XXI, né, uma sociedade patriarcal machista, né, ainda se faz presente, imagine nessa época. Adivinha o que aconteceu com ela? Ah, fogueira. Não fogueira, Não foi porque já fogueira. passamos passou. a Idade Média. Passamos na época Agora da a fogueira. forma de Episódio execução... passado, né? Isso, episódio passado, isso mesmo. Agora a forma de execução muda. Forca. Isso, a guilhotina. Guilhotina, Guilhotina. guilhotina. É isso que eu quis dizer. Guilhotina. Com Guilhotinada. carrasco e tal. Isso, guilhotinada. Guilhotinada, inclusive, Guilhotinada. na Praça fase- pública. em praça pública. Dá o exemplo ali. De que ano, Dimas, a gente está falando desse A gente documento? está falando 1793. 93. Tá? 1792, 1793. Já entrando na fase da República Francesa, Primeira República Francesa, com os jacobinos e Robespierre, né? Só que os jacobinos não estavam dispostos a atender às reivindicações da Olympe de Gouges. Mas ela fez isso na forma de zoeira? Não. Fez Nada de sério. zoeiro, fez sério. Nessa época aí já não era mais bruxa, né? Não. A bruxa era a época da Não, fogueira. Isso. A Idade Média, sim. Esse era o rótulo que era dado. Só pra eu me É. localizar. Aliás, Kim, você lançou uma. Você me fez lembrar uma questão importante. Diga, por favor. Você fez lembrar uma questão. Por que as mulheres não podem votar? Perfeito. Qual que é a justificativa dada? Na Primeira República? Primeira República Francesa, Em né? que qualquer você falou? momento. Inclusive, a partir daí já. A partir do século XVIII. Qual que é o... Bom, Qual é o argumento, né? No episódio passado, era porque ela só servia a Deus, ao homem, era pra dar filho lá e de preferência que o filho seja do sexo masculino. Isso. E agora? Não, Aprendi bem, hein, eu professor? bem. Sou ali o conteúdo. Fixei, pô. Agora, não existia esse questionamento em relação a voto. Não existia. Por que não existia? Porque era considerado... Era como você falar assim... Vou dar um exemplo bem absurdo, tá? Mas, por exemplo, por que o cachorro não vota? Por que a criança não vota? Existe esse tipo de questionamento? Não existe. Porque é considerado óbvio. É o que acontecia nessa época. Sim. Nem se questionava. Não se questionava. É porque é. É porque é. É natural. As mulheres... Normalizado ali a Isso. ideia de que Quando é que começa a ter essa justificativa, ou essa sociedade patriarcal começa a dar justificativas? Quando começa a ser questionado. Porque antes Sim. não havia esse questionamento porque era algo natural. Agora, com o questionamento a partir de Olympe de Gouges, no século XVIII, depois a gente vai para o final do século XIX, início do século XX, com as sufragistas na Inglaterra. O que é sufragista? Sufragista. Sufragista vem de sufrágio. O que é sufrágio? O direito ao voto. O direito ao voto. Ah, existia esse conceito, as sufragistas. Uhum. E aí, a partir do momento que
há essa contestação, ou é melhor, essa reivindicação, Guilhotina. guilhotina e também começar a apresentar justificativas. Precisa achar um motivo. Precisa dar uma explicação. Deixar bem claro para as mulheres por que elas não podem votar. E qual era a justificativa? Bom, dentre as justificativas. Primeiro, a justificativa de que a mulher deveria se dedicar ao lar. Ah, mesmo. Isso aí já Mesma aconteceu, né? Você lembra que você É. falou lá da Idade Média? É. Então, a mulher, aliás, desde a Grécia Antiga, qual que é o espaço dela? O espaço dela não é o espaço público, não é o espaço do debate, não é o espaço cívico. O espaço dela é o espaço o quê? Privado. Privado. Do ambiente particular. Familiar. Familiar. né? Ela tem missões importantes. Tá? Inclusive, as justificativas dadas durante os debates para a Constituição, para a elaboração da Constituição de 1891 aqui no Brasil, que é a primeira Constituição republicana, é de que a mulher tem um papel importantíssimo na manutenção da família. E que se a mulher votasse, ela ia se desvirtuar de sua função primordial, que era cuidar do lar, dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, certo? Essa é uma justificativa. Outra justificativa, que as mulheres são, como eu diria, elas são instáveis, elas são psicologicamente frágeis, elas são muito influenciáveis, entendeu? Então, no ambiente político, isso não é legal. Tem que se impor, entendeu? Tem que se impor. E as mulheres não, elas são muito suscetíveis à opinião dos outros. Essa era outra Elas justificativa. não tinham a racionalidade isso, ali. não tinham, elas não pensavam por si só. Essa era a justificativa. Tá? Que elas não tinham um raciocínio próprio. Terceiro, mulheres não podem votar porque mulheres não vão à guerra. Mulheres não lutam. Tá? Esse é um ambiente masculino. Só vota É quem vai pra guerra. Isso, porque quem vai para a guerra é o cidadão que está defendendo a sua pátria. Tô tentando ali achar algum jeito de por que mulher não vota. É. Não vota porque, por exemplo, ela vai para a guerra. Ela luta pela pátria? Não. Então, Então, por que ela votaria? Por que ela votaria? Entendeu? E, finalmente, a outra explicação é que, inclusive, Rousseau, olha só, Rousseau, né, chegou a dar essa justificativa lá no século XVIII, que as mulheres são naturalmente, biologicamente falando, elas têm um intelecto inferior ao homem. Elas não conseguem compreender a complexidade das discussões políticas, tá? O debate político. Então, uma vez que elas são intelectualmente inferiores, esse mundo não é o mundo delas. Entendeu? Então, essas são as justificativas que vão ser dadas nessa época. E agora, gente, se vocês me permitirem, eu gostaria de avançar um pouco no tempo. Vamos para a Inglaterra. Inglaterra? Vamos para a Inglaterra. Com Aí slides. Com slides. Kim tinha me perguntado, né, Kim? Agora já chegamos a Quem sufragistas. são o que é isso? Sufrágio, né? Sufragista vem de sufrágio. Sufrágio é o direito ao voto. E as mulheres, desde o final do século XIX e início do século XX, na Inglaterra, vão às ruas fazer manifestações. Só que é o seguinte, a gente tem que analisar aqui que é um processo. Sim. Tá? E que existem diversas estratégias de luta. Tá? E aí, vou solicitar aí a produção para colocar na tela a próxima imagem, que são aí as principais representantes, as principais lideranças, digamos assim, né, os expoentes do movimento sufragista. Por exemplo, a Millicent Fawcett, ela adotava uma estratégia mais, digamos, pacífica, não tão combativa. Por exemplo, ela encaminhava petições ao parlamento britânico, né, abaixo-assinados. Já a Emily Pankhurst, essa ela já vai falar, não, chega de palavras.
Aliás, o lema era justamente ações, não palavras. Porque com palavras, sejam elas ditas ou escritas, elas não surtem efeito. Tá? Portanto, nós temos que partir para a ação. Que tipo de ação? Manifestações, como aquelas que vocês viram ali, passeatas nas ruas de Londres, anteriormente, né? Na imagem anterior, mas também manifestações violentas. Por exemplo, elas chegaram a jogar pedras nas vidraças do parlamento britânico. Teve sufragista que se matou. O suicídio também foi uma estratégia. Outra estratégia era ir para o enfrentamento, ir para a rua, ser presa e aí na prisão fazer greve de fome. Na prisão fazer greve de fome. E, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, tinha também as sufragitsu. Jitsu. Lembra Essa pra alguma mim coisa? É nova. Lembra jiu-jitsu. Ah, é? Jiu-jitsu é um grupo de sufragistas lá na Inglaterra. Elas aprenderam Luta corporal. luta aí. corporal, jiu-jitsu, e elas foram chamadas de sufragistas. Ou seja, pode chamar a polícia, pode chamar os caras. Vem que a gente está preparado. Técnicas de defesa pessoal. Inclusive, produção, a próxima imagem, acho que é deixa eu ver se é a outra. Perdão. Aí, Olha aí. tá vendo aí? Aí, sufragitsu. Sufragistas. Então, técnicas aí, ó. O policial tá ali, né? Imobilizar o policial. Sim. Tá? Por quê? Porque tinha, sim, a luta corporal. Essa imagem aí é da época? Essa aqui é de uma produção, né? De uma espécie de cartoon. Foi produzido mais recentemente. E as imagens ali do lado direito, os quadros ali, são justamente imagens da época, do treinamento da época. Então elas faziam esse treinamento. Ia Elas- expandindo aí o grupo. Uma delas, agora me foge a memória do nome, ela aprendeu essas técnicas e depois ela começou a dar aulas, começou a ensinar Fazer. para todas as outras participantes ou para aquelas que queriam aprender. Agora, produção, Que legal. volta uma imagem, por gentileza. Teve um episódio, e esse teve grande repercussão aí no contexto da luta das sufragistas, da Emily Davidson, uma professora que no dia do turf, né, da corrida lá no Jockey Club, em uma época em que as corridas de cavalo eram muito, muito populares, ela pensou o seguinte: o rei vai estar lá. Inclusive, o cavalo dele vai estar competindo. Não sei se vocês chegaram a ver a série The Crown. Fala, Eu não vi. Eu vi. assistam, é interessante. Não vi ela completa, não, mas eu tô ali na Inclusive, Tá no. é bem bacana. penúltima Bem temporada. bacana. Isso, é bacana. Né, fala da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, por exemplo, adorava, né, cavalos, corridas. E o George V, o rei, na época, estava presente. E o que essa sufragista chamada a Davidson fez? Né? A Emily Davidson se jogou, como vocês estão vendo ali, na frente do cavalo do rei, do George V. E ela acabou falecendo por isso. Imagina. Né? Porque o impacto Claro. foi tão grande. Então, esse foi um dos marcos aí do movimento sufragista na Inglaterra. Né? Então, E todo mundo já conhecia ela com assim. ela não era tão conhecida. Ela era uma das participantes. A Pankhurst era a mais conhecida. Só que quando ela faz isso, ela vira uma mártir Um símbolo, talvez, símbolo né? da Isso, luta. porque assim, as pessoas precisam saber que ela fez isso por brigar ali por direito ao voto. Justamente, É. justamente. E ela sabia qual que era o cavalo Uma maneira de chamar do atenção rei ali, e se né? jogou na frente do cavalo. É um jihad. Foi um ato suicida, mas, né, isso que chamou foi muito importante. Agora, beleza. Você pode voltar aqui pra gente. Guerra. O que a guerra tem a ver com essa história toda? O que será? O que a guerra tem a ver com isso, professor? O que é a guerra? Ô, gente, primeiro. Porque você falou da justificativa de as mulheres não vão à guerra. As mulheres não vão à guerra.
peraí. Mas Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres, elas não pegaram em armas, mas elas serviram como enfermeiras no fronte. Elas tiveram um papel importantíssimo como mão de obra nas fábricas. E aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial, 1918, Já caiu essa justificativa por terra. as mulheres não lutam, as mulheres não vão à guerra. Mas peraí, as mulheres tiveram um papel importantíssimo. Então, é inegável que quando termina a Primeira Guerra Mundial, as mulheres saem prestigiadas, respeitadas, eu diria até empoderadas. Falam, peraí, a gente colabora para a vitória da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial e agora a gente não pode votar? Bom, o resultado é que alguns anos depois, se não me engano, mais precisamente em 1928, as mulheres vão conquistar o direito ao voto na Inglaterra. 95 anos atrás, é isso? Agora você já Não, aí muita, você já quer demais, né? muita matemática para mim também. Mas assim, foi ontem, basicamente. Nesse caso, digamos que foi assim, o que a gente tem que sempre lembrar é que é fruto de um processo. Claro. A mesma coisa acontece no Brasil. Tá? Foram décadas de luta das mulheres. Né? Décadas. E, gente, fica à vontade aí pra vocês perguntarem também, porque senão eu vou falando aqui, cara. Fica à vontade. Por favor, Marisita. você tá seguindo uma linha, tá tudo bem. Bom, então fizemos esse salto, né? E aí, nesse período, então, de pós-guerra, a gente tem um nome mais evidente ali, ou já se tornou um movimento mesmo, já porque, é um movimento mais... na verdade, Mari, você tem ondas do movimento feminista, né? Essa é a primeira onda, a das sufragistas. A segunda onda é no pós-Segunda Guerra Mundial, década de 60, movimento feminista, tá? Simone de Beauvoir, a questão da luta pela igualdade no mercado de trabalho, também por mais espaço na política, também a questão da liberdade sexual. E hoje a gente está na chamada terceira onda. Mas no caso do Brasil, acho que é interessante a gente pontuar como a questão do direito ao voto ou não a mulher, ele era visto pela justiça, ou seja, pelas constituições. Tá? Se a gente pega um histórico das constituições do Brasil, primeira Constituição, inclusive, primeira Constituição do Brasil, 1824. Esse Efeméride. É uma efeméride, justamente. Esse ano, portanto, os 200 anos da primeira Constituição outorgada, ou seja, imposta, né, por Dom Pedro I, em 1824. E aí vem a questão. O que essa Constituição falava a respeito do voto? Eu tenho aqui o trecho da Constituição que diz: apenas os cidadãos ativos podem usufruir de direitos políticos. O que é um cidadão ativo? Essa é a pergunta que eu esperava. O que é um cidadão ativo? Um cidadão ativo... Bom, se você está falando em cidadão ativo, você sabe que tem cidadão também inativo ou passivo. Exatamente. Adivinha quem era considerado um cidadão ou uma cidadã passiva ou inativa? A mulher. A mulher. E por quê? Aí voltamos para aquela explicação. Porque a mulher é do espaço privado. A mulher ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar do lar. Porque a manutenção da família brasileira depende dela. Entendeu? Sim. Essa é a questão. E... Parece até recente isso aí, né? É cíclico. É o que a gente chama de permanência ou continuidade na história. Entendeu? Sim. Aquela questão de tentar impor à mulher um papel ou um lugar. Não, esse é o lugar da mulher. Esses dias aí teve
Teve uma polêmica que algum famosinho aí, tipo, do mundo dos negócios, foi perguntado se ele casaria com uma CEO. CEO. E aí ele veio relatando mais ou menos isso. Jamais, porque ela. Isso aí não teria uma harmonia no lar, alguma coisa nessa linha aí. É, porque esse discurso, ele é Eu tô falando assim, coisa que aconteceu semana passada. Sim. Não é o século XVIII Poderia ter sido em 1824. Exato. também. Inclusive, a mulher, pela Constituição de 1824, se ela é considerada passiva ou inativa, ela estava na mesma categoria de crianças, pessoas com problemas mentais, ou seja, marginalizada. Só que aí a gente avança para o ano de 1881, já estamos, portanto, no segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, quando é proclamada a República, né? Então já está quase ali no final do Império, né? E aí tem uma lei que vai ser aprovada pelo parlamento, né? Lembrando que à época o Brasil tinha o parlamentarismo, né? O chamado parlamentarismo às avessas, e uma lei de iniciativa do senador e conselheiro do Império Saraiva, por isso que ela é chamada de Lei Saraiva. E aí essa lei, ela estabelece o quê? Que o voto só vai ser permitido para pessoas alfabetizadas e que tivessem títulos. Formação. Tivesse um diploma. Isso, tivesse um diploma. E é aí que aparece uma figura interessante. Eu pedi aí para a produção colocar aí para a gente, da Isabel de Souza Matos. Tá? Aí está ela. A Isabel falou, é? Então, quer dizer que se a gente tem um título, se a gente tem uma formação, um diploma, a gente pode votar? O que ela fez? Ela se alistou, né? Já tinham chamado alistamento eleitoral, apresentando o título dela, o diploma dela de dentista. Eu sou dentista. Eu tenho título. E, portanto, eu estou dentro daquilo que a lei permite, né? Como eleitora. Aí o que aconteceu? O juiz, aliás, foi num município lá do Rio Grande do Sul. O juiz, né, indeferiu a solicitação dela. Né? Indeferiu porque, mais uma vez, aquela justificativa de que esse não é o espaço das mulheres, o espaço da mulher é o espaço privado, o espaço do lar. Entendeu? Aí a gente avança no tempo. A República é proclamada em 1889, e aí precisa de uma nova Constituição, porque a Constituição da monarquia já não serve mais, porque agora a gente tem uma nova forma de governo. E aí você tem o quê? Uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 1824 foi outorgada, foi imposta, né? Uhum. A de 1891, que é a primeira Constituição republicana, não. Tem uma Assembleia Constituinte. Tá? E aí, um deputado chegou a propor na Assembleia o direito de voto das mulheres. Ele deu essa ideia no meio do... Ele disse, no meio do debate, tá? Ele propôs. E aí? O que aconteceu com ele? E aí, por exemplo, eu tenho que falar os discursos. Eu tenho Perfeito. um deles. Acho que vocês conhecem esse cara. Sabe aquele quadro do Grito do Ipiranga? Sim. Independência ou Morte? E tem aquele outro também do Tiradentes esquartejado? Sim. Então, o pintor, o Pedro Américo, ele foi também deputado. Ele era deputado por Pernambuco nessa época. E aí, ele fez o seguinte discurso lá na Assembleia. A observação dos fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais me persuade que a missão da mulher é mais doméstica do que pública. Mais moral do que política. A mulher normal e típica não é a que vai ao foro, à praça pública, nem às assembleias políticas defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico, exercendo as virtudes feminis, base da tranquilidade da família. Imagina se ela deixar a família para votar.
Tá? Um vai se matar, um vai bater no outro, as crianças vão... Sim, vai ruir a casa, vai né? ter o Vai caos. destruir a É, família. base da tranquilidade da família e, por consequência, da felicidade social. Tá? Um outro deputado, que era o deputado do Espírito Santo, o José Muniz Freire, diz o seguinte: essa aspiração do voto feminino me afigura imoral e anárquica, porque no dia em que convertêssemos em lei pelo voto do Congresso o direito de voto das mulheres, teríamos decretado a dissolubilidade da família brasileira. Tá? Então, mais uma vez, o que vai acontecer? Não. Não. Só que, olha só, a Constituição, a Constituição de 1891, ela não é explícita, específica. Não, proíbe o direito de voto das mulheres. Não, ela diz o seguinte, alistamento, literalmente a palavra cidadã, o cidadão. Tá na Constituição está direito de voto ao cidadão. Maior de 21 anos, tá? Brasileiro e alfabetizado, certo? Só que agora qual vai ser a justificativa? Toda vez que as mulheres reivindicavam o direito ao voto. Não, a Constituição diz cidadão, não cidadã. Então não vale para as mulheres. Agora, lógico que as mulheres não vão se calar diante disso. Elas vão à luta. Então, trago aqui mais um exemplo. Produção, vamos já para adiantar. Tem aí a imagem, eu acho que é essa é importante. A professora Josefina Álvares. Ela vai ter um papel importante na imprensa, né? Então, vocês vão vendo aí já no início da República, né? Ela vai ser a redatora do jornal A Família, e é nesse jornal que ela vai, né, com os artigos, defender o direito de voto às mulheres. Tá? Mais adiante, nós vamos ter a figura da Leolinda, professora também. Olha só. Olha a importância que as professoras têm nesse debate. Né? Muitas dessas lutadoras pelo direito de voto das mulheres são professoras. Então, a educação aí vai ter um papel importante. Aliás, né, o magistério, que também era um desses, entre aspas, lugares, né, reservados à mulher. Mulher na educação, mulher professora. Né? Aí vem muito aqueles comentários pejorativos, né, depreciativos, a professorinha, mas essas vão fugir desse estereótipo de professorinha, não. Como, por exemplo, a Leolinda, ela vai ser a fundadora do Partido Republicano Feminino. E o Partido Republicano Feminino vai organizar o quê? Vai organizar abaixo-assinados, vai organizar passeatas, manifestações como essas, né? Por exemplo, lá nas ruas do Rio de Janeiro, com mais de 80 participantes. Tá? Então, essas vão ser algumas das estratégias, inclusive com o Partido Republicano Feminino. Isso em 1900. Isso... Mais ou menos. Não, tem aqui a data, 1910. 1910. Tá? A Leolinda, que era chamada de a mulher do diabo. Por quê? Enchendo o saco, trazendo um caos, indo à rua. Só pode ser a mulher do capeta. Tá entendendo? E outra, ela também era, muitas vezes, criticada e ridicularizada porque ela defendia também os povos indígenas. Né? Ela, inclusive, defendia a alfabetização, né, o letramento dos povos indígenas, como forma também deles lutarem pelos seus direitos. Tá? E também se engajou aí no sufragismo no Brasil, no início do século XX. Outra figura importante é a Berta. Berta Lutz, que eu acho que é a próxima que está aí na imagem. Lutz. Adolf Lutz. Isso! O Adolf Lutz. Já ouviu falar? Claro.
Acho que era. Me ajuda aí, Kim. Não sei se eu tô certo. Acho que ele teve um papel importante na doenças tropicais, estudos em doenças tropicais, né? Isso, eu não sei a formação dele, mas eu acho que era médico sanitarista ou algo do tipo. Isso. Por isso que tem um hospital, Adolf Lutz. Isso. Ele trabalhou muito com doenças tropicais, epidemiologia, enfim. É a Isso. filha dele. Ah, é filha legal. É a dele? filha dele. Sim. Filha dele. Bióloga também. Estudou na França, na Sorbonne. Tá? Entrou em contato também com sufragistas norte-americanas. E ela também vai ter um papel muito importante nessa luta. Ela é a líder, a fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino de 1922, né? E ela vai ter um papel importante, por exemplo, realizando congressos, dando entrevistas, né? É importante também usar a imprensa, entre outras coisas. Então, de certa forma, ela estava no espaço público. Sim, sim. Essas mulheres, a Deolinda, a Daltro, a Berta, elas não vão se conformar com esse espaço que os homens queriam impingir a elas, né? O espaço da casa, do lar. Não, elas vão ao espaço público, né? Vão sofrer preconceitos, inclusive existiam muitas caricaturas na imprensa da época, ridicularizando, ou então representando essas mulheres de uma forma masculinizada. Por quê? Porque elas estão achando que são homens, elas estão querendo o papel, exercer um papel que não é o papel delas na sociedade, né? É um papel dos homens. Então, elas vão, sim, ao espaço público, né? Lógico, vão sofrer as consequências disso, mas nem por isso vão deixar de lutar. E aí, finalmente... Isso aí, 1930. Não, isso foi em 22, 22 aí. década de 20. E aí, eis que ali no finalzinho da década de 20, mais precisamente em 1928, Alzira Soriano. Você dá para ver ela ali no espaço, né? Essa imagem. Alzira Soriano foi a primeira prefeita. Olha aí. Primeira prefeita. Primeira prefeita já em 1928. Aí você fala, peraí. As mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil em 32. Antes de poder votar, já tinha prefeito. Porque qual foi a sacada da Alzira Soriano? A Constituição fala sobre o direito de voto. A Constituição não fala de o direito de se candidatar. Tinha essa brecha. Tem perfeito. essa brecha. É muito, muito interessante essa estratégia de luta, de você buscar na própria legislação, na Constituição, brechas para isso. Tá? E aí, ela... Prefeita de onde? Ela é de um município, acho que é Lages, lá no Rio Grande do Norte. Lages, no Rio Grande do Norte. E ela vence com 60% dos votos. A população de Lages aí também, né? Sim, apoiou. É. Tá? Só que aí o que vai acontecer? Em 1930, acontece a Revolução de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas vai nomear interventores e interventoras. Então, interventores para os estados, no lugar de governadores. E aí, esses interventores é que vão nomear os prefeitos. E ela, assim, ela até poderia continuar como prefeita indireta ou escolhida pelo interventor. Só que ela falou, eu não concordo com isso. Tá? Eu não concordo porque tem que ser escolhida Escolha popular. pelo povo, por voto. E aí ela acaba deixando a prefeitura. Inclusive explicando para a população por que ela estava deixando. Depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Tá? Em 1930. Mas chama atenção ela no meio No meio ali dos homens. Não. E aí, finalmente, 1932, o Código Eleitoral, as mulheres conquistam o direito ao voto por meio de um decreto do governo provisório de Getúlio Dornelles Vargas, que depois, 2 anos depois, isso em 32, em 34, isso vai ser incorporado à Constituição, a nova Constituição, a Constituição de 34, né? E, inclusive,
durante essa discussão a respeito do direito ao voto das mulheres, teve gente que queria colocar restrição. Como assim restrição? Não, mas tem que ser só mulheres que têm uma profissão. Tem que ser a mulher, por exemplo, se ela for solteira, solteira, mas que tem uma profissão. Né? Se ela for dona de casa, né, tem que perguntar ao marido, enfim, começaram a surgir essas restrições. O Código Eleitoral de 32, ele estabelece o direito de voto às mulheres. Não só o direito de voto, como também o direito das mulheres se candidatar a cargos eletivos. Tá? Tanto que a próxima imagem é justamente da primeira deputada eleita na história deste país, que é a Carlota, aqui de São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz. Né? Estão vendo ali, ó, o chapeuzinho ali no meio dos homens? De branco, justamente. E ela também teve uma votação expressiva. Se não me engano, aqui em São Paulo, ela foi a quarto parlamentar mais votado. Candidato a deputado mais votado. E por quê? Porque ela participou da Revolução de 32. A Revolução de 32, ela ajudou, né, como ela era médica, ela ajudou ali na assistência aos feridos. Então, ela ficou muito famosa na Revolução Constitucional de 32, quando São Paulo se levantou, né, contra a ditadura do Vargas. E quando teve as eleições, ela teve uma votação expressiva por causa disso. Agora, a questão é a seguinte. Mesmo assim, mesmo com a Constituição, a partir da Constituição de 34, as mulheres tendo direito ao voto, a participação das mulheres, a porcentagem de mulheres que participam das eleições vai ser baixa, muito baixa. E por quê? Só para vocês terem uma ideia, 50-50, porque vamos pegar porcentagem de homens e mulheres na população, é mais ou menos metade, não é isso? Acho que um pouco, pode arredondar. 1% a mais, acho que talvez para as mulheres. Isso. Então, o que se espera em relação a eleitores e eleitoras? Que seja mais ou menos isso. Só essa proporção, né, próxima ali de 50%, só vai ser atingida em 1989. Isso de votantes. De votantes, de eleitores, de eleitoras. Ah. Só 1950. Antes, só em 1989. Então, de 32 a 89, o número de eleitoras é baixo. Mas por quê? Ficou um período também de ditadura aí, um intervalo. Não. Vamos pegar assim. Por exemplo, de 37 a 45 teve o Estado Novo, não tinha eleição. Durante a ditadura militar, tinha eleição, as mulheres podiam votar, podiam se candidatar. O que não tinha era eleição, por exemplo, para presidente, para governador, para prefeito de capitais. Aí era indireto. Agora, para cargos no Legislativo. Na Câmara. Sim, sem problema. Perfeito. E também, portanto, votar. Sim, entendi. Só que é pouco. Por que é pouco? Por quê? Aí você já verifica um preconceito. Porque o voto, ele é facultativo, tá? Ou seja, a Constituição, o Código Eleitoral de 32, ele estabelece o quê? Ele estabelece a questão que o voto era voluntário para as mulheres. Somente para as mulheres? O voto era voluntário para as mulheres, ou seja, elas não têm obrigação do voto. O voto não é obrigatório. Porque, lembrando, a partir da Constituição de 34, o voto se torna obrigatório. Menos para as mulheres. As mulheres, elas podem votar. Mas por que isso? Por que isso? Porque é o seguinte, o Código Civil da época estabelecia que o chefe da chamada, entre aspas, sociedade matrimonial era quem? Adivinha? O homem. Então, o chefe de família, o homem, o pai, o marido,
cabe a ele consentir ou não a sua companheira, a sua filha, de votar. E aí, o que acontecia na maioria das vezes? Bom, ela pode votar, mas o marido vai permitir? O pai vai permitir? Não permitir. Sofriam essa pressão. Não permitir. Porque o que o Código Civil estabelecia isso. Entendeu? E Então, às vezes até uma pressão da sociedade, assim, dos homens com eles mesmos ali, falando, pô, Sim. você não vai deixar a sua mulher votar, né? Isso. Sua mulher tem que cuidar do lar. Tá, ok, ela tem o direito ao voto, mas Mas não, não precisa. isso não é para elas. Você está entendendo? Então, reparem que é uma luta constante, né? É o que a Simone de Beauvoir sempre diz, né? Ela sempre dizia, uma mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher, porque é uma luta constante. Mesmo quando ela conquista o direito ao voto, existem restrições. Só que pouco se fala disso. Sim. Pouco se fala, né? Porque, beleza, tá lá, ela pode votar. Aliás, a gente tem muito o que avançar. Eu anotei aqui, ó, a bancada feminina hoje no Congresso, de 513 deputados, são 91 deputados. 513. E de senadores, de 81 senadores, são apenas 15 mulheres. 15 senadoras. Pouquíssimo. Tá? Então, 50-50. entendeu? Por causa de situações como essa que eu falei aqui. A mulher só se torna, ela só se emancipa do ponto de vista do direito civil no Brasil em 65. É no Código Civil de 65 que as mulheres não precisam mais do consentimento do marido ou do pai, né? No caso aí da dona de casa, para poder votar. Bom, gente, era basicamente isso que eu tinha Não, aqui. muito Lógico, legal. tem muito mais coisa, mas deixar, a gente vai falar aqui por muito mais tempo. Não tem mais nada para apresentar pra gente? Poxa, juro, tudo que você falou eu não sabia. Sério? Você sabia, Mari? Não, tudo não. Mas muita coisa eu não sabia. Também nunca tinha pensado nessa parte ali, né? Nisso que você falou de voto foi porque fica aquela imagem, né? O voto foi permitido, então agora Legal, as mulheres tá vão, tudo vão votar. certo. Não! Isso é muito louco, É. né? Você tinha mostrado aquela imagem do voto aí pelo mundo? Acho legal a gente dar uma. Bem uma lembrado. analisada. Já estava esquecendo. Produção? Achei legal. Aí, Olha só. esse é um mapa, né? Mostrando aí a conquista do direito ao voto no mundo por décadas, né? Vocês conseguem identificar ali qual foi o primeiro? Não. Canto inferior direito do mapa, sudeste da Austrália. Olha ali. Isso aí é Nova Zelândia. Aê, 1893. Isso, 1893. Olha a Nova Zelândia, né? 1893, tá? Inclusive, as sufragistas da Nova Zelândia acabam inspirando as sufragistas inglesas, né? Porque elas são pioneiras. Já olha só o último país ali em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Aí é Oriente Médio, né? Muita geografia pra mim. Ali, a Arábia Saudita. Arábia Saudita. Arábia Saudita em 2011, ou seja, faz muito pouco tempo. Com pouco restrição. Loucura. Com restrições, com restrições. Né? Já o Brasil ali, ó, 1932, Estados Unidos 1920. Então, 1944 no meio do oceano. Ali, ó, nos Estados Unidos, Oceano Atlântico Norte. O que será que é aquilo, hein? Como é que é? 1944 no meio do oceano. É verdade, o que será? Agora nem eu sei aquilo ali, não. É. Onde tá. Aliás, França, né? A gente falou muito aqui, né? Da Olympe de Gouges. Sim. Olha só quando que as mulheres vão conquistar o direito ao voto na França. Cadê? 44? Em 44. Pô, acertei. Acertou. Para aqueles que estão só nos ouvindo, tem uma imagem com é um verdade, mapa né? representando todos os países aí e quando que as mulheres conquistaram o direito ao voto. É isso? Nossa, professor? eu tinha imaginado que a França teria sido Pô, bem começou antes. aí o negócio e tal. Não, Esses demorou. conservadores. Foi só lá no final da Segunda Guerra, né? Já no finalzinho, né? Um ano antes do término da Segunda Guerra, que as mulheres vão conquistar o direito ao voto na França. O Brasil foi antes, sei lá. O Brasil foi em O 32. Brasil foi antes. Aparentemente ali, vê se vocês concordam. O Oriente Médio foi o mais tarde de todos, é isso? Assim, meio que por cima.
Que tem o Isso, 1997, maioria, né? 67, Isso, 58. isso. Muitas vezes por questões associadas à religião, né? Sim. Ao islamismo, enfim, de como isso é interpretado, né? Uhum. Pelos governos. E ainda vai depender, né? Porque ali dentro do islamismo tem Sim, algo muito fragmentado. Isso. É. Existe desde aqueles os mais ortodoxos, outros que são mais, até mais progressistas, enfim. Perfeito. Muito legal. Muito bom esse mapa. Legal, né? Muito bom. Pra gente comparar. Mais algo? Bom, era isso, Kim e Mário, que eu tinha basicamente Excelente. para falar. Marisita, quer complementar? Como que Não. você vê isso aí na sua área da linguagens, redação? Redação, principalmente, né? Porque, de certa forma, falar de mulher, a gente pode falar em diferentes aspectos. O próprio tema do ano passado, né? Do Enem, do trabalho, de cuidado da mulher que ainda está nessa posição de cuidar da família, de cuidar dos idosos. Então, né? Dá para usar muito para uma contextualização para qualquer tema que tenha a ver com isso, né? Com conquista de direitos, como isso ainda permanece. Poxa, se a gente for pensar, continua, né? Querendo ou não, nesse imaginário, no imaginário popular, a mulher precisa ainda ser a responsável por cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, garantir ali que o trabalho de cuidado mesmo, como a proposta pediu. Aí a diferença é que agora ela tem, né, uma função dupla. Não se resume a isso, mas continua Trabalha em sendo casa e trabalha fora. isso, mas continua dupla sendo a jornada. principal responsável, claro, generalizando, mas continua sendo a principal responsável por esse trabalho do ambiente, né, privado ali. Então, muito legal mesmo pra gente pensar, né? De novo, esse desenrolar histórico, como algumas coisas permanecem. Então, E muita sair do coisa senso aí. comum ali de argumento. Pô, imagina Argumentos? usar a declaração, como é? A declaração Declaração dos Olim- direitos da da mulher. Olamp. 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 Olimpê não. Olam. Olympe de Gouges, ou Olamp de Gouges, É, no se a gente francês. pensar que né, há tanto tempo atrás existiu essa necessidade, né? E continua existindo, enfim. Não, Muito legal mesmo. E mesmo, né, trazer para o Brasil, né, essas protagonistas, Exato. essas estratégias, diferentes estratégias. Pô, na Inglaterra até jiu-jitsu as mulheres usavam. Entendeu? É bom para Exato. quebrar esse estereótipo de sexo frágil, É. delicadezas, De passividade. né, de passividade. Não. As mulheres literalmente lutaram. Lutavam, né? Perfeito. Pô, nossa, Muito legal. na minha cabeça, assim. Isso do jiu-jitsu, pra mim, foi o ponto alto. Sufragista. Eu não sabia. Na minha, É uma das coisas que eu não sabia. na minha cabeça de leigo total, qualquer coisa que o Dimas trouxe aqui pra gente, se você usar numa redação, você sai do senso Sai do comum e senso surpreende O o examinador. corretor, a corretora. Exato, perfeito. Achei incrível. Muito bom mesmo. Legal. Ó, Muito bom. qual será o nosso próximo episódio? Já tô curioso, de verdade. Olha, tô preparando. Tô preparando. Mas agora eu quero falar das escravizadas. Opa, Inclusive da luta delas pela Olha aí. abolição. Né? Provavelmente vai ser esse tema. muito bom, Tá muito bom? bom. É isso. Beleza? Muito bom mesmo. Aula. Aula Cast. Aula cast. Aula Cast. Muito obrigado, de verdade, professor. E eu que agradeço, gente. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí, né, com argumentos para as redações, né, e porque eu acho que é uma discussão que ela é atual, ela é de um tema que cai. Por exemplo, o Enem sempre tem uma ou mais questões sobre a mulher e é pertinente. Ainda mais agora em período de eleição, né? Opa, com certeza. Marisita, muito Perfeito. obrigado pela representação feminina aqui. Vamos, não sei se você né, vai estudar, mas eu vou estudar ali. Mulheres escravizadas, é isso? É. Ou a luta? Eu tô preparando. Alguma coisa do tipo. Sim, sim. Manda documentos pra gente, Pra né? gente- Tá bom, pode deixar. Pode deixar Ah. que eu mando sim. É isso. Muito Valeu, bom. Marisita. Não, agradeço. Sempre isso, né? Aprendizado pra caramba aqui. Muito bom mesmo. Agradeço também. Poxa, é isso. Pessoas, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a gente. Fiquem ligados nos próximos episódios. Se inscreva, comenta aí se você gostou também, ou se você não gostou, enfim. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. O importante é falar sobre. É isso aí. É isso? Perfeito. Dá um like aí, segue, compartilha, ativa o sininho, segue no
Spotify. Acompanha o Instagram, que tá sempre ali sendo postado, o canal de transmissão, meu, tá cheio de coisa acontecendo dentro do H Plus para que você seja o próximo aprovado, aprovada. Gostou do slogan? Ó. Gostei. Bom, hein, meu? Muito bom. Produção, muito obrigado pela presença. É isso, pessoas. Até a próxima. Beijo. Tchau. Falou! Valeu.